Oi, pessoal! No nosso encontro de hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre o conteúdo do primeiro bimestre de literatura. O assunto se refere àquela folhinha que foi disponibilizada para vocês através da escola. Eu expliquei tudo direitinho, coloquei exemplos. O assunto é foco narrativo e tipos de narrador. Então, eu expliquei detalhadamente, no material que vocês tiveram acesso, que são dois tipos de foco narrativo. A gente tem foco narrativo de terceira pessoa e foco narrativo de primeira pessoa. E são três tipos de narrador. O narrador iniciante, pode também ser narrador observador ou narrador personagem. O que isso tem a ver, São posicionamentos que alguém, o autor, o narrador, ao contar uma história, ele faz a sua opção. Quando ele vai contar a história, ele pode escolher contar em terceira ou em primeira pessoa. E optar aí também pelos tipos de narrador, que a gente vai ver agora rapidamente, quais são eles, as características, e na folhinha está tudo bem explicado, com exemplos para vocês entenderem direitinho. Então, o foco narrativo de terceira pessoa, o narrador ele não é um participante ativo dos fatos relatados da história. Ele não faz parte da história, ele está contando, o narrador ele conta, ele observa os fatos do lado de fora, podendo repassar apenas o que ele vê. É bem diferente do foco narrativo de primeira pessoa, porque o foco narrativo de primeira pessoa, o narrador ele se torna uma personagem. E a gente tem os tipos de narrador. A gente tem narrador onisciente. Ele conta a história em terceira pessoa e às vezes até permite certas intromissões narrando em primeira pessoa. Já o observador não. O observador ele se limita a contar, a narrar os fatos à medida que eles ocorrem. Ele conta a história do lado de fora na terceira pessoa, sem participar das ações. E o personagem? A história é narrada em primeira pessoa, do singular ou do plural. Pode ser ele contando como se tivesse acontecido com ele. Isso pode ser realidade e na maior parte das vezes não, porque são as histórias fictícias. Ou pode ser nós, mas alguém e ele junto, como se tivesse vivenciado aquela história. A maneira de contar, essa maneira, quando é em primeira pessoa, ela é fortemente marcada por características subjetivas e emocionais, porque é como se ele tivesse, o narrador, contando algo que aconteceu com ele participou. Então, a tendência, quando você conta algo sobre alguém, você não tem aquele sentimento. Quando você fala de você, já é diferente, que é como se você tivesse participado, você participou daquilo, você viveu aquilo de perto, Então, o que nós temos? Olha aí, foco narrativo de terceira pessoa. Então, narradores do foco narrativo de terceira pessoa pode ser o onisciente ou o observador. Terceira pessoa frisando, ele ou ela, eles ou elas. E já no foco narrativo de primeira pessoa, a gente tem o narrador personagem, aquele eu ou nós. Então, olha aí, eu organizei aí, nós vimos os dois focos narrativos, de terceira e de primeira, e vimos separados os três tipos de narrador. Agora eu juntei no foco narrativo de terceira. A gente não vai ter um foco narrativo de terceira pessoa com o narrador personagem. Não combina. Se é terceira pessoa, é ele, ela, eles ou elas. Como é que vai ser personagem? Como é que vai ter eu ou nós? Não combina, não tem como. Então aí está bem organizadinho os tipos de narradores e os tipos de foco narrativo, ok? Então esse foi o nosso conteúdo de literatura do primeiro bimestre. Em breve daremos continuidade. Tchau, pessoal!